tocou muito o meu coração ao decorrer da semana. E eu quero falar sobre como ouvir a voz de Deus nas circunstâncias da vida. Como essa mensagem nasceu? Segunda-feira eu estava na empresa, na fábrica. Eu gerencio junto com uma equipe 200 funcionários. Só que no meio de uma massa tem alguns funcionários que sempre se destacam. Eu tenho 2, pai e filhos. Chegam cedo na fábrica, limpa os robôs, prepara todo o pátio, toda a linha de produção. E eles não faltam. E o pai de manhã nos procurou no RH e disse: olha, o meu filho hoje não vai vir trabalhar. E a gente tomou um susto, porque ele não é de faltar. Ele não vai vir trabalhar porque a esposa dele vai ganhar neném. E nós celebramos, legal, que maravilha. Puxa, aqui mais uma família sendo ampliada, mais uma família sendo constituída. E nós celebramos. Mandamos mensagem para ele: fica tranquilo, você está na licença paternidade, só volta daqui a 5 dias. Você está todo resguardado e tal. E o pai foi trabalhar muito feliz. A gente até brincou, o vovô novo, primeiro netinho. E a gente passou o dia fazendo resenha com o vovô novo. Mas na terça-feira, pela manhã, eu percebo que o pai e o filho não vêm trabalhar. O filho já não viria trabalhar, estava na licença paternidade, mas o pai não veio trabalhar. A gente achou estranho. Quando acessamos o canal de comunicação da fábrica, ele manda um áudio dizendo assim: olha, eu não vou trabalhar hoje, porque meu netinho faleceu. Ele foi um baque para nós. E a gente ficou entre nós, do RH, da diretoria, pensando: poxa, o que fazer? E aí ele trouxe uma expressão que nasceu essa mensagem: Deus levou meu netinho. E diante disso a gente ficou pensando assim, alguns perguntaram: mas como é que Deus leva uma criança inocente? Durante o pré-natal não se acusou nenhum problema cardíaco, mas quando a criança nasceu, ela teve um problema cardíaco e morreu no parto. E eu, como psicólogo, fiquei pensando assim: como que vai ser para eles quando eles chegarem em casa, ver um enxoval montado, o quartinho pronto, o quartinho azul? Eu não sei como é que vai ser. E naquele momento eu tentei buscar palavras para confortar o pai, e não tinha palavras, não vinha palavras para tentar acalentar um coração de um avô que estava desesperado. E essa semana eu vi um vídeo também de uma missa, onde o padre estava ministrando uma missa, e o avô veio correndo abraçando o padre, porque descobriu que o neto tinha morrido. Quais palavras a gente traz nesse momento de dor? Como ouvir a voz de Deus no momento de dor, no momento de perca? E aí surgiram muitas indagações entre os diretores, e eu pensei: como é que eu vou aplicar a NR1? Como é que eu vou aplicar a saúde mental aos funcionários? E como é que eu vou conseguir juntar todo mundo para que os funcionários não se espalhem aí, que a gente não perca a produção do dia? E a gente foi trabalhando dia após dia. Então, como ouvir a voz de Deus quando nós somos cometidos numa doença que a gente não esperava? Como a gente ouvir a voz de Deus quando a gente criou uma expectativa em algo e tudo que a gente criou deu errado? Como ouvir a voz de Deus quando você faz um balanço da vida, aos 40, 30, não sei, 20 anos, na crise da meia-idade, e você percebe que tudo que você planejou para a vida não deu certo ainda? Como a gente ouve a voz de Deus? Quando a dor aperta, quando o coração não responde, quando as emoções não vão a favor daquilo que deve ser. Como ouvir a voz de Deus quando os rumores são só de guerra, são de fome, são de crises financeiras? Como ouvir a voz de Deus quando nós trabalhamos, mas não temos expectativas de uma aposentadoria, de um recurso? Como ouvir a voz de Deus quando a doença vem e quando você mais precisa, todos viram as costas? Como? Essa é a pergunta que ecoou no meu coração a semana toda enquanto eu elaborava essa mensagem. Eu tenho um texto para isso.
Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo do amor, João, capítulo de número 10, e verso 27. Como ouvir a voz de Deus nas circunstâncias da vida? Fala de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Palavra de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Como ouvir a voz de Deus quando as circunstâncias humanas são incapazes de explicar os porquês da vida? Toda pergunta visa achar uma resposta para uma problemática. Quando eu faço uma pergunta, eu quero achar uma resposta para uma problemática. Mas existem circunstâncias na vida que não teremos respostas, como essa, e como tantas outras que você já fez ao decorrer da vida. Não teremos respostas. E se não vencermos, se não ultrapassarmos o ciclo dos questionamentos, a gente corre o risco de ficar preso numa busca de algo sem resposta. Eu vou ficar preso no tempo, buscando resposta daquilo que não há resposta. E quando eu não acho resposta, eu quero achar um pivô. Eu quero achar um culpado. E aí eu fico preso num ciclo sem respostas. Talvez seja o cenário em que você está vivendo. Aí eu não estou tão bem no ministério, não estou tão bem com Jesus, eu não estou bem no meu relacionamento porque alguém fez algo comigo e você está procurando resposta. Aí eu não fui bem na empresa porque alguém me prejudicou e eu fico procurando resposta para isso. Quando na verdade, tem coisas que não têm respostas. Tem coisas que a gente precisa viver. Processo da vida. João capítulo de número 10 surge através de uma pergunta. Então essa metáfora de Jesus, essa parábola de Jesus, do bom pastor, nasce de uma pergunta. De uma pergunta que talvez não fica tão claro para nós. Jesus revela um propósito, uma missão, a sua identidade em um contexto de pergunta. Qual é essa pergunta, Sandro? João capítulo de número 9 e versos de número 1 e 2. Jesus passando, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Essa foi a pergunta. Os discípulos queriam resposta para o sofrimento humano. E havia uma crença errônea acerca do castigo de Deus. De que se uma criança nascesse cega, era oriundo, era proveniente, era circunstância do pecado, ou dos pais, ou da criança. Então havia essa indagação acerca do que acontece no curso da vida. Então os discípulos, olhando o sofrimento daquele homem, já era talvez maior de idade, porque já estava na praça pública sozinho. Eles olham aquele homem desolado e perguntam, no curso da vida, o que aconteceu com ele? Quem pecou? E a resposta de Jesus é simples. Jesus disse no verso de número 3, nem ele e nem os seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Abre aspas, que não é um texto sagrado, mas abre aspas para uma linha de raciocínio minha.
Talvez tudo que nós passamos na vida foi só para encontrar Jesus. Talvez o que você passou na vida foi só um convite mais íntimo para encontrar Jesus. Porque eu sou um outro homem depois que eu passei por uma UTI. Eu saí de lá um novo pai, um novo homem, um novo marido. A minha perspectiva sobre a vida mudou depois que eu passei 30 dias numa UTI. Onde chegou um dia, eu disse: eu vou morrer. Os enfermeiros jogavam álcool sobre mim, colocavam um pano encharcado de álcool, dizia: a febre dele não abaixa, aí a inflamação dele não está melhorando, os antibióticos não estão surgindo efeito, ele vai morrer. E jogavam álcool, e eu pensei: vão tocar fogo aqui em cima de mim. E eu saí da UTI uma outra pessoa. Eu percebi que, passando pela UTI, eu percebi que eu não era nada se eu não me agarrasse a Jesus. Porque eu estava ali, um homem de 30 e poucos anos, sendo trocado fraldas por enfermeiros. E eu disse assim: quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou ninguém se eu não tiver a graça de Jesus, se eu não tiver a proteção do bom pastor. E aí eu amplio: quem somos nós? Então tudo que você passou na vida, abre aspas, talvez foi só para encontrar Jesus. Porque foi isso que Jesus falou. Não foi ele, não foi os pais, mas foi para que se manifestasse o poder, a glória, a obra de Deus. Então talvez o que você está passando ou já passou na vida construiu uma história para você entender que a mão de Deus estava te sustentando e pronto, acabou. Só para se manifestar o poder de Deus. Foi só para se manifestar a glória de Deus. E você, no lugar dos discípulos, aceitaria essa resposta? Sim, não ou talvez? Existem circunstâncias na vida que revelam um propósito, saída, cura e libertação. Existem circunstâncias da vida que simplesmente vai revelar propósitos, saídas, curas e libertação. João capítulo de número 9, verso 1. Jesus passou. Foi necessário Jesus passar naquele lugar. João capítulo de número 4 e verso de número 4. Lhe foi necessário passar por Samaria. Foi necessário. Não foi opção. Foi necessário Jesus passar por Samaria. E o que iria acontecer lá em Samaria? Jesus iria encontrar uma mulher, iria revelar os mistérios do reino de Deus. João capítulo de número 1 e verso 40 e 48. E Natanael disse: da onde tu me conheces? E Jesus disse: antes de que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo de uma figueira. Foi necessário chorar, prantear, se angustiar debaixo de uma figueira. Foi necessário. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o seu processo, mas é necessário. Porque enquanto você está na figueira chorando, Jesus está te vendo. Enquanto você está no poço que ninguém está te vendo, Jesus está te vendo. Quando você está à beira do caminho sem qualquer perspectiva humana, como aquele cego que estava mendigando, esperando uma ajuda de alguém, Jesus passou. Lucas capítulo de número 9 e verso 21 e 22. Foi necessário, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões, dos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. É necessário que o Filho do Homem padeça muito.
é necessário passar pelo processo da vida. Mateus capítulo de número 9, verso de número 21. E ela respondeu: se eu apenas tocar na sua orla, eu serei curada. Mas foram necessários 12 anos de aflição, 12 anos gastando dinheiro, 12 anos investindo na medicina, para ter a simples conclusão: ao Jesus passar, eu preciso tocar em Jesus. O processo de 12 anos revelou um Jesus que cura aquilo que nem ninguém pode curar. O processo que você está passando vai revelar para você que Jesus vai fazer aquilo que ninguém pode fazer por você e pela sua família. Circunstâncias revelam propósitos, e é necessário passar por elas. Porque convém, João capítulo de número 9 e verso 4, porque convém que eu, Jesus, faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Porque a noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Verso de número 5. Porque enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ou seja, eu sou a oportunidade que a raça humana precisa. Verso de número 6. Tendo dito isso, Jesus cuspiu na terra, fez um lodo, untou os olhos daquele cego. E no verso de número 7 ele diz: vai. Abre aspas. Você passou pelo processo da vida. Vai. Lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E foi, pois ao lavar-se, voltou a enxergar. Quando a gente passa pelo processo da vida, a gente entende tudo que Deus estava fazendo. Eu sei que é difícil, mas ante ao processo, evite de questionar. Eu sei que é difícil. Eu luto muito por isso. Mas quando a gente passar pelo processo, a gente vai entender cada passo que Deus estava fazendo através de nós. Eu não sei se você já teve esse momento de reflexão, de você passar por um momento tão difícil, e quando esse momento passar e que Deus te mostrar tudo aquilo que você fala assim: meu, eu não sabia que era tudo isso que Jesus ia fazer. Eu não sabia. E a gente começa a entender tudo aquilo que Deus está fazendo sobre as nossas vidas. Propósitos revelam testemunhos. E o seu processo de vida vai gerar testemunho nas pessoas. João capítulo de número 9, verso 8 ao 11. Aquele homem cego de nascença, com lodo nos olhos, a saliva de Jesus, vai lavar os olhos no tanque de Siloé. E quando aquele homem volta a enxergar, no verso de número 8, gera-se testemunho. Então os vizinhos e aqueles que Dante tinham visto que era cego, disseram: não é este aquele que estava sentado e mendigando? Não é aquele, abre aspas, que estava sofrendo, que não sabia o que fazer, que não tinha ninguém para acudi-lo, que era um pobre coitado, que estava à beira do caminho sentado esperando alguém lhe dar uma esmola, um resto da vida? As pessoas se espantam ao ver alguém celebrando, sendo contemplado por Jesus. E no verso de número 9, alguém disse, uns diziam: é este. E outros diziam: parece ser ele. E ele disse: sou eu. Sim, sou eu. Abre aspas, eu passei pelo processo. Sim, sou eu. Jesus me visitou. Sim, sou eu.
Jesus me respondeu: sim, sou eu. Jesus me enxergou: sim, sou eu que fui no tanque de Siloé, sim, foi eu que fui lavar os olhos e voltei, sim, sou eu que fui alcançado por Jesus. E no verso de número 10, disseram, pois, como então se abriu os seus olhos? Diga, queremos saber. E no verso de número 11 ele responde: um homem chamado Jesus. Não sei se você teve essa experiência de contar um testemunho. Você enche o peito e diz: Jesus me encontrou. E ele disse: um homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse: vá até o tanque de Siloé e lava-se. Então eu fui, lavei e voltei a enxergar. Para ouvirmos a voz de Deus, precisamos vencer os ruídos que cercam a vida, tais como: quem abriu seus olhos? Aonde ele está? Como foi curado num sábado? Como esse homem pecador faz tantos milagres? Um milagre, uma cura, um testemunho que gera ruídos nos religiosos. João capítulo de número 9, verso 15 e 16, tornou-se, pois, então os fariseus a perguntar como ele tinha voltado a enxergar, ou como ele tinha enxergado, sendo cego de nascença, e ele respondeu a mesma coisa. E no verso de número 16, e alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. E disseram outros: esse homem é pecador. Mas como esse homem é pecador e faz tantos milagres? E houve dissensões entre eles, ou seja, houve muitos ruídos entre eles. Então nós temos uma questão aqui a ser resolvida. Se na vida nós temos ruídos que cercam, como então vencer os ruídos da vida para ouvir a voz de Deus? Nós iniciamos essa ministração perguntando como ouvir a voz de Deus nas circunstâncias da vida. Então nós temos aqui um desafio. Então, como então vencer os ruídos? Eu distribuí aqui em pelo menos 3 pontos e eu termino essa ministração. Primeiro ponto, eu preciso identificar se os ruídos são internos ou externos. Quando eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu preciso identificar aonde onde são os ruídos. Porque eu não posso falar que Deus parou de falar com a igreja. E eu já tive essa infelicidade de dizer: nossa, na minha época de adolescente, enquanto nós íamos para as consagrações das igrejas, quando nós íamos para o monte para orar, nossa, como Deus falava. Não tinha um dia que a gente ia no monte, ou que a gente saía de uma consagração num domingo de manhã, em que Deus não falava com a gente. Quando a gente ouvia: eis homens que eu te digo, eu estou contigo. Não tinha um fim de semana que a gente não ouvia Deus falar. E parece que Deus se calou. E então, se eu chegar a essa linha de raciocínio dizendo Deus mudou, não, na verdade somos nós que nos tornamos insensíveis. Somos nós que nos afastamos da voz de Deus. E eu falo que, como um pastor, meu maior desafio é poder ouvir o sussurro de Deus. Porque no momento que eu ouvir o sussurro de Deus, eu sei que eu estou tão perto de Deus que nenhum ruído vai me atrapalhar, porque eu estou ouvindo o sussurro de Deus. Então eu preciso identificar se os ruídos são internos. Eu preciso entender de onde estão vindo os ruídos. São ruídos emocionais? São questões espirituais? Quais são esses ruídos? São uma decepção, uma frustração? E eu preciso cuidar para que esse ruído seja estancado, seja parado.
Agora, se eu identificar que esses ruídos são externos, eu preciso apenas me afastar a um ponto que não seja mais audível. Jesus fez isso, porque enquanto os fariseus estavam dizendo: olha, Jesus está batizando mais do que João Batista, quando na verdade quem batizava eram os discípulos de Jesus. O que Jesus fez? Ele se retirou dos ruídos externos. Então, se você não está conseguindo ouvir Deus porque o problema é interno, cuide-se, para que ninguém prive você da graça de Deus. Se os ruídos forem externos, se afaste, a ponto de não te incomodar mais e você poder ouvir a voz de Deus. Segundo ponto, você precisa ter a convicção de um encontro real com Jesus. Porque em João capítulo de número 9, verso 24 e 25, chamaram, pois, pela segunda vez aquele homem que teve encontro com Jesus. E ele disse, os religiosos disseram: olha, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Porque nós sabemos que este homem que se está falando, Jesus, não é de Deus. Ele é um pecador. Mas ele tinha a convicção dentro dele do encontro real com Jesus. Olha o que ele diz no verso 25. E ele respondeu dizendo: se é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei o que vocês estão falando entre vocês, eu não sei a dissensão que vocês estão fazendo, eu não sei os rumores que vocês estão falando, eu não sei os ruídos que vocês estão produzindo, mas uma convicção eu tenho, que esse homem me alcançou, que esse homem fez algo que ninguém fez por mim. Se vocês estão julgando que ele é pecador, que ele não é de Deus, porque ele me curou no sábado, eu não sei, eu não quero dar crédito a rumores humanos, religiosos. Eu sei de uma coisa, que ele me curou e ele agora é o meu Deus, ele agora é o meu Salvador. Então, tenha convicção de quem você é em Jesus. Vão falar de você, mas a certeza deste encontro é o que vai garantir os ruídos serem abafados, porque eu conheço aquele que me encontrou no meio do caminho. Terceiro ponto: pertencimento. Você tem alguém que cuida de você. Você tem alguém que enquanto você está dormindo, ele está trabalhando para o dia seguinte. Porque o salmista vai dizer que enquanto nós dormimos, o Senhor prepara aquilo que nós precisamos. Pertencimento. Eu sei que eu sou de Cristo Jesus. Coloque a mão no seu coração nesta manhã e diga comigo: eu sou de Cristo Jesus. Declare mais alto: eu pertenço a Jesus. João capítulo de número 10 e verso de número 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas sou conhecido. É uma via de mão dupla. Pertencemos a Jesus e nós conhecemos a Jesus. Enquanto os líderes religiosos se mostravam duros, cegos espiritualmente e opressores, Jesus simplesmente se apresentou como um verdadeiro pastor e declarou algo poderoso e íntimo. Pega isso. Há um povo que reconhece a minha voz. Em meio aos ruídos, em meio aos movimentos religiosos, há um povo que conhece a minha voz, e a minha voz o guia, o acalma e o direciona.
Então, João capítulo de número 10, Jesus usa uma metáfora de um pastor e das ovelhas, algo que era muito familiar na cultura judaica e que revelava quem ele era e como ele queria se relacionar com a sua igreja, como alguém íntimo, próximo de um pastor, de uma ovelha. E Jesus, ao identificar-se como um pastor, ele revela algo fantástico sobre a sua identidade como Messias. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o bom pastor que dá a vida pela ovelha. Eu quero um relacionamento íntimo porque eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu quero dar vida e vida em abundância para elas. Eu concluo essa ministração, por favor, ministério de louvor, se aproxime. Em qualquer decisão da vida, por mais simples ou complexa que ela seja, priorize sempre ouvir a voz de Deus. Eu não sei se nas suas decisões, se nas suas tomadas de decisões você tem ouvido Deus falar. Eu acho fantástico no pastor Gabriel, que às vezes eu começo em casa a pensar, a elaborar, a planilhar, a fazer projetos, planejamentos. E muitas das vezes eu chego com o pastor Gabriel muito entusiasmado, diz: pastor, olha, eu tive uma ideia, nós vamos fazer isso. E a gente vai conseguir alcançar mais pessoas, nós vamos fazer um movimento evangélico, nós vamos fazer um momento de discipulado, e nós vamos levantar pessoas, e vamos alcançar pessoas, e eu estou lá, os olhos brilhando, e o pastor Gabriel só me acolhendo, ouvindo, ele, que legal, o pastor diz: conta mais, eu digo: olha, vamos fazer aquilo, e vai dar certo, e vamos fazer aquilo, eu estou assim pulando, pastor, vai dar certo, pastor, e o pastor, e aí, pastor, o que você acha? Ele disse: sim, vamos orar. Mas você não ouviu dizendo que é isso e aquilo? Ele disse: sim, vamos orar. Você já teve essa experiência com o pastor Gabriel? Quem teve aqui? Vamos orar. Mas eu aprendo que é uma realidade, porque a gente precisa ouvir Deus falar. A gente precisa entender o que Deus quer fazer ante aos nossos projetos, ante aos nossos planos, ante as nossas vidas. Eu preciso entender qual é a vontade de Deus para aquilo que eu quero implantar aqui na terra. Então, quando alguém chegar para você: vamos fazer aquilo, você diz: vamos orar. Só não vamos orar quando alguém chamar a gente para fazer um churrasco, né? Aí não, bora, vamos orar. Não, vamos orar lá mesmo. Precisamos entender que muitas das vezes, e isso não é raro, somos enganados pelas nossas emoções, os nossos planos falíveis. Muitas das vezes isso não é raro, nós somos enganados pelas nossas emoções, nossos planos falíveis. Vivemos cercados de vozes do medo, de pressões, de opiniões de outros, das redes sociais. Mas a voz de Deus alinha um caminho certo, onde é um cenário perfeito para nós. José não entendeu e pensou em secreto em deixar Maria com a notícia da gravidez. Mateus capítulo de número 1, verso 19. E então José, o seu marido, como era justo e não querendo inflamar, intentou em deixá-la secretamente. Verso de número 20. E projetando isso ele, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor e disse: José, filho de Davi, não tema, receba Maria como tua mulher, porque dela está sendo gerado pelo Espírito Santo. Ou seja, enquanto José estava planejando deixá-la em secreto, ele ouve a voz de Deus em sonho dizendo: não faça isso. Porque o que você está vivendo hoje na sua vida você não entende, mas o que você está vivendo hoje é um processo de Deus. E o anjo vai explicar para ele: ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Verso de número 22. Tudo isso aconteceu
tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: eis que uma virgem concederá um filho, dará à luz a um filho, e ele lhe será chamado Emanuel, que traduzido chamado Deus conosco. Ou seja, tudo que José estava passando era um cumprimento da promessa. Ele não entendia nada do que estava acontecendo, mas eu disse: ouve a minha voz, que você está inserido num processo de Deus sobre a sua vida. Não se perdeu o controle. No projeto de Deus você está incluso. Então apenas acalme o seu coração. E quando José despertou do sonho, fez como o anjo do Senhor havia lhe ordenado, e ele recebeu a sua mulher. Quando você ouvir a voz de Deus, execute exatamente aquilo que Ele está te mandando fazer. Eu não estou entendendo o que Ele está me mandando fazer. Não importa, você está debaixo da vontade de Deus. Se você está ouvindo a voz do bom pastor, tenha por certo que você está debaixo de um plano de Deus. Você está diante de um projeto de Deus. Você está diante da vontade de Deus. E não existe lugar melhor que aos pés de Jesus. Não existe lugar melhor que estar debaixo da vontade de Deus e do plano de Deus. Ouvir a voz de Deus não é privilégio para poucos. Ouvir a voz de Deus é direito de filho. Quem ouve caminha com mais clareza. Quem ouve vive mais um propósito. Quem ouve permanece firme até o fim. Pai, nós confessamos nesta manhã que nós dependemos do Senhor, e nós aceitamos nessa manhã a paternidade de Deus revelada através de Jesus. Nós aceitamos esse chamado do bom pastor, que vai nos unir ao único aprisco, onde o bom pastor está cuidando, onde o bom pastor está cuidando e está correndo atrás da última ovelha. Nós aceitamos esse resgate, porque o Senhor nos resgatou da maldição da lei, porque o Senhor se fez maldito por nós no madeiro, para que as bênçãos dos filhos de Abraão chegassem aos gentios. Nós aceitamos essa manhã, e nós queremos acalmar o nosso coração, Pai. Acalma a nossa alma, para que a gente possa ouvir o sussurro de Deus dizendo: eu estou contigo. As águas não vão te submergir, esse fogo não vai te queimar, porque eu estou contigo. Então cale-se as vozes interiores, para que a gente possa ouvir a voz do bom pastor nesta manhã. Fala, Jesus. Fala no nosso íntimo nesta manhã. Nós queremos ouvir o Senhor falar nesta manhã. Fala, Jesus.